E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e este é o meu podcast. É claro! Sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcastzinho aqui. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2026 e vamos para mais um episódio dessa bagaceira aqui. Começando aí o mês de fevereiro. O mês de janeiro passou aí com 836 dias. Mas assim, eu acho estranho porque parando pra pensar agora, parece que a gente já. Parece não, né? A gente já tá em fevereiro. Tipo assim, passou rápido. Enquanto tava acontecendo em janeiro, parecia que não acabava nunca. Mas agora que acabou, tipo assim, nós já tá em fevereiro, pô. Agora falta só 10 aí, 11 meses pro ano acabar. Já tá no final do ano? Já tenho que comprar o presente de Natal? O que eu faço? Eu já preciso rever minhas metas? Eu já preciso fazer novas metas? O que tá acontecendo, rapaziada? O ano já tá acabando, vamos acordar, hein? Vamos acordar. Mas já estamos em fevereiro. É mês do carnaval, né? Mês do maior feriado. 6 dias de feriado. Sexta, sábado, domingo, né? Que no caso não é feriado. Segunda também que não é feriado. Aí terça é feriado. Aí quarta que é meio feriado. Caralho, é feriado pra caramba. Mas também não é pra nós. Tá bom? É feriado pra algumas pessoas só. Pra ricos e milionários. Pra nós trabalha normal, filho. Não vem com esse papo aí de feriado, não, carnaval. O carnaval tá ali só pra você esquecer de que você é CLT e precisa bancar suas dívidas e pagar outra parcela do seu IPVA, do seu IPTU, das suas contas, o boleto que chegou, o dinheiro acabou e ainda sobrou boleto. Como assim? O que eu faço? Eu nunca cheguei nessa parte. Acabou o dinheiro e sobrou boleto. E agora? Agiota, Tigrinho, empréstimo CLT, eu não sei o que eu faço. Mas eu não sei nem porque eu tô falando isso aqui. Antes de começar, eu queria só mandar um abraço para um dos ouvintes aqui do podcast, porque aparentemente eu preciso agora ficar mandando abraço para todos os ouvintes. Mas tem um em especial que me cobrou essa semana, o Vandriano Vargas, o famoso Vandeco, mais conhecido aí como o Tico Produções. Ele sempre manda mensagem, né? Toda vez que ele escuta o podcast, ele manda mensagem falando sobre o que eu escutei, sobre o que eu falei, sabe? Manda mensagem, pô. Ele escuta, se ele gosta, ele manda mensagem, ele manda de vez em quando só, então eu entendo que não é sempre que ele gosta, mas ele sempre manda mensagem, né? E aí ele mandou essa semana falando assim: você fica falando dos outros ouvintes e não fala dele. Então, tá com ciúme, né? Eu nunca vi isso, eu tenho pouquíssimos ouvintes. Aos poucos que eu tenho, fica um com ciúminho do outro. Ô, a gente é uma família. A gente tem que marcar um churrasco, não ficar com essa disputinha aí. Tá entendendo? Então, eu queria mandar um abraço pro Vandriano, porque ele tá sempre aqui escutando o podcast, sempre me mandando mensagem. E isso é legal demais saber, porque ele é uma das pessoas que sempre manda, né? Tem algumas pessoas que sempre mandam, e ele é uma delas, e ele ficou com ciúmes. Então eu tô aqui mandando um abraço pro Vandriano, e ele nem sabe disso. O Vandriano, ele é produtor de comédia, né? E assim, ele é um cara já que é importante pra mim na minha carreira, assim, muito. Porque o segundo show que eu fiz na minha vida, segunda apresentação que eu fiz, foi num show dele. Tá entendendo? Os quatro amigos, quando eu conheci os quatro amigos a primeira vez, eu não tinha nem um ano de comédia, foi num show da Tico Produções, do Vandriano. Tá entendendo? Sabe essas coisas? Eu fiz um contrato antes de fazer. Eu tinha quase um ano de comédia, eu fiz um contrato de artista. Eu era um artista. Eu fui no cartório e registrei lá. Sabe? Eu fui no cartório registrar. Não sei se é registrar a palavra, mas eu fui autenticar, eu acho que é a palavra, né? Autenticar um contrato artístico, rapaziada. Eu tinha menos de um ano de comédia. Eu fui. Contrato artístico. Você não sabe a elevação moral que isso me deu, o quanto o meu ego ficou inflado, o quanto o meu sonho se acendeu diante dos meus olhos. Só que isso foi em 2019, né? Então tinha show, marcava show, aí tinha agenda, a gente fez sessão de foto, saía agenda toda semana que eu tinha show. O Vandriano arrumava show pra mim também, de abertura de show, às vezes elenco, assim, se tivesse dava pra colocar, ele colocava eu também. Então era bem legal. Porém, isso foi em 2019. O sonho ainda tava, tava aceso na minha alma e a esperança nos meus olhos continuava vivo. E aí, rapaziada, eu não sei se vocês lembram, mas em 2020 aconteceu uma coisinha aí que deu uma parada no mundo. O mundo acabou basicamente por um tempo
E aí a comédia morreu, desde então ela não reviveu. Algumas pessoas só continuaram vivas, né, da comédia. Paulo Gustavo que o diga, mas não é disso que eu tô falando. Eu tô dizendo a cena da comédia morreu e com isso o meu contrato e o meu shows e o meu sonho e o meu sonho e aí a minha esperança. Mas aconteceu, né, essa desgraça, esse fato aí da pandemia e acabou com tudo isso, com o meu sonho, com a minha esperança e com o contrato de artista exclusivo da Tico Produções. Porém, uma coisa que o Vandriano nem sabe, eu nem falei isso pra ele. Isso aqui é segredo meu comigo mesmo. Mas se um dia der certo a minha carreira na comédia, se der certo a minha carreira como podcaster, artista, André Otávio Entertainment, o Vandriano vai ser o meu produtor oficial. Então, não tô nem, tipo, um convite, não. Eu tô convocando o Vandriano, ele que vai cuidar da minha agenda, dos meus shows. Tá vendo como ele é importante? E ele fica ainda, você não fala de mim, você não fala de mim. Precisa? Não precisa, pô. Quando tiver fazendo sucesso, você que vai estar lá. Tá entendendo? Só não vai roubar meu dinheiro aí, não, que o Lambert já fez um negócio meio que foi legal. Mas eu queria agradecer as pessoas que, junto com o Vandriano, que também sempre escutam o podcast e sempre mandam mensagem. Muito obrigado a todos vocês. As pessoas também que não mandam mensagem, mas escutam sempre. Tem pessoas que comentam lá no YouTube também. Eu fico feliz pra caramba, assim, de receber o feedback de vocês. Então, sempre que vocês escutarem e gostarem ou achar alguma coisa que eu falei legal, ou algum livro, alguma coisa, qualquer coisa que eu falei aqui, e vocês gostarem, manda mensagem pra mim, comenta lá, porque isso é legal. Comentar ajuda bastante no engajamento. Além de ser legal e eu receber esse feedback, também ajuda no engajamento. Mas também de receber a mensagem, tanto no WhatsApp, Instagram, ou qualquer coisa assim, ou quando vem falar pessoalmente, eu fico muito feliz, pô, por saber que tem gente escutando, por saber que tem gente gostando. E assim, eu gravo esse podcast, acho que a maior parte é pra mim, mas também é pra vocês, né? Não tem como eu gravar 100% pra mim. Senão não fazia sentido. Eu gravava, não postava, e eu mesmo ficava escutando e chorando com as coisas que eu mesmo tô falando pra mim mesmo. E dando risada, porque às vezes eu rio também das minhas coisas. Que eu não lembro, eu penso na hora, né? Tipo assim, isso aqui nada foi programado pra falar, eu tô só falando. Eu não sei nem se é isso, é um podcast, mas é isso que eu faço. Então, eu fico muito feliz de receber as mensagens e saber que as pessoas estão escutando e que de vez em quando elas estão gostando, tá? Então, continuem escutando, continuem gostando. Não tem como falar isso, né? Mas continuem mandando mensagem, mesmo se você não gostar, porque isso dá um gás pra continuar fazendo isso aqui, que eu gosto muito de fazer. E eu venho aqui toda semana. Eu fico pensando, mano, direto, eu fico pensando, tipo assim, o que eu posso fazer pra gravar 2 vezes por semana, tá ligado? É porque não faz sentido pelo trabalho que dá, sabe? É, você pensar em coisas pra falar, você organizar tudo que eu vou organizar aqui pra gravar, sabe? Todo esse trabalho, ele não é recompensado financeiramente. Então tem outras coisas que eu preciso fazer. Eu preciso, pô, tem uma casa agora pra cuidar, né? Então tem coisa pra fazer aqui de vez em quando. Eu preciso cuidar de outras coisas, pô. Então não dá pra eu ficar parando pra fazer o podcast sempre. Eu queria poder fazer isso. Só que como não tem um incentivo tchim financeiro, então eu fico meio, sabe? Tipo assim, não tem pra que fazer. Então, por enquanto, eu faço uma vez por semana. Se um dia der dinheiro, eu falo, pô, eu faço todo dia. Se desse dinheiro, eu faria todo dia. Porque isso aqui é muito legal. Eu gosto muito de vir aqui e pensar em coisas pra falar. E vir aqui falar e pensar em, sabe? Às vezes sai piada boa aqui. Não é sempre. É bem de vez em quando. Mas sai. Tá ligado? Eu gosto de vir aqui, mano. Só que não é financeiramente viável ficar fazendo sempre. Então eu faço uma vez por semana, já basta. Se um dia der certo, eu faço mais vezes. Mas eu fico sempre matutando. Pô, eu queria fazer mais uma vez por semana, fazer 2 episódios por semana. Mas não faz sentido porque tem outras coisas pra fazer e isso aqui não é financeiramente viável ficar parando pra fazer isso aqui pelo trabalho que dá, sabe? Mas se um dia valer a pena, aí eu faço com certeza. Ou também se um dia eu encarnar de fazer, eu faço. Também vocês mandam em mim também. Eu, hein? Nada a ver, mas eu tava agradecendo, né? Então, muito obrigado a todo mundo que escuta e manda mensagem, porque eu gosto muito de estar fazendo isso aqui, tá? Então, se inscreve lá no canal do YouTube, tem o canal de cortes que tá saindo vídeo todo dia, esses últimos dias aí, todo dia sai o vídeo, e vai continuar saindo durante uns dias, e é bem importante você se inscrever lá, porque tá alcançando bastante pessoa. Rapaziada, os vídeos do canal de cortes, 2 deles já passou de 30 mil visualização, tá ligado? Não é muito também, se for ver bem assim, 30 mil, mas é 30 mil, pô.
em 2 vídeos tem mais de 60 mil visualizações, sabe? Não é muito, tô dizendo aqui. Mas é bastante, tá entendendo? Então, pô, eu tô postando sempre lá, dá um trabalho, tem que editar aqui. Esses dias, mano, eu fui dormir tarde pra editar os cortes. E aí eu acordei cedo, antes do trabalho. Acordei mais cedo pra poder, tá ligado? Vim aqui adiantar os cortes pra editar e. Porque também leva um tempo, sabe? Pra renderizar os vídeos, pra subir os vídeos, pra colocar as tags, descrição, todos esses negócios aí. Pra postar, editar, thumb. Também não dá tanto trabalho assim, mas dá um trabalho. Então, pô, se inscreve lá, que isso ajuda bastante, tá bom? Canal de cortes, canal do podcast no YouTube. Se você tá escutando na plataforma de áudio, segue aí na plataforma também. Que mais? Segue também lá no Instagram, André Otávio Podcast. Tá bom? Ah, tem uma coisa que eu esqueci. Eu ia falar no episódio passado, mas eu não falei, né? Eu sou meio do contra. Não do contra, mas eu sou meio cismado. Cismado também não sei se é a palavra. Caramba, você é ruim de falar, hein, André? Eu tenho comigo, eu tenho pra mim, né? Essa frase é engraçada. Eu tenho pra mim. Eu tenho outra frase que eu gosto muito que é assim, ó. Eu falei uma coisa e é a verdade. Pô, que ego é esse? Que você falou uma coisa e é a verdade? Pô, não é você que diz, é outras pessoas. Falo, mano, eu falei uma coisa. Você me disse se é o que eu tô falando é verdade ou não. Mas não tem nada a ver com o que eu vou falar. Tem coisa que eu faço pra mim só. Tipo assim, não, faço pra mim não. Eu gosto de fazer em silêncio, sabe? Tem coisa que eu gosto de fazer, planejar e pensar e ir fazendo aqui. Depois, se der certo, eu falo. Se der errado, só eu fiquei sabendo, sabe? É coisa. Eu não gosto de ficar espalhando, às vezes, metas e, sabe, objetivos, assim. Eu acho que deve ter mais pessoas assim. Tem gente que eu acho que faz o contrário, prefere botar pra fora e, sabe, correr atrás, assim. Sabe? Sabe isso? Mas eu sou do contra. Não tudo também, algumas coisas. Eu gosto de fazer em silêncio, eu gosto de eu mesmo pensar, eu fazer as paradas. E se der certo, aí sim eu falo pras pessoas, sabe? Objetivos, né? Tipo assim, por exemplo, quando eu comecei a fazer comédia, em 2018, os meus 3 primeiros shows, ninguém sabia que eu tava fazendo comédia. Ninguém. Eu não falei pra minha família, eu não falei pros meus amigos, eu não falei pra ninguém. Nada, ninguém. As únicas pessoas que sabiam eram as pessoas que estavam no show. Então, foi uma parada que. E antes disso também, antes de fazer comédia, a vontade que eu tinha de fazer comédia, mano, eu sempre acompanhei comédia, eu sempre li livros de comédia. Meus primeiros livros foi Léo Lins, foi Danilo Gentili, foi tudo livro sobre comédia e de comédia. É, sempre que tinha show de comédia eu ia, eu fui em vários shows sozinho, porque não tinha ninguém. As pessoas falavam, André, calma, toda semana você quer ir no show de comédia. Eu falo, mano, eu gosto pra caralho. Eu sempre gostei, eu sempre assisti, eu sempre acompanhei. Eu tinha um livro de piada. Tipo assim, quem que tem um livro de piada e não quer ser comediante, sabe? Então, eu tinha um livro de comédia, um livro de piadas, eu escrevia piadas, então com certeza eu queria ser comediante. Mas eu nunca falei pra ninguém. Mano, desde a primeira vez que eu tava no show do Rafinha Basso, eu olhei e falei assim, caralho, é isso que eu quero fazer pra minha vida, mano. E desde aquele momento até o meu terceiro, quarto show, foi quando eu finalmente falei pras pessoas assim, pô, eu quero ser comediante. Sabe? Eu nunca tinha falado pra ninguém, pô. Isso aí foi o quê? Uns 8 anos. Só eu pensando e sonhando e escrevendo e lendo e, sabe, tentando aprender. Mas eu nunca externei essa parada que eu tinha vontade de fazer. Talvez tenha sido babaca da minha parte, porque às vezes as pessoas iam querer me ajudar, sabe? Mas também, pra mim, é o meu jeito, então eu fico meio assim, sabe? Então tem coisa que eu não gosto de falar, é isso que eu tô falando. Tem coisa que eu não gosto de falar, mas tem coisa que eu gosto de falar. Então tem coisa que eu boto pra fora, porque às vezes vale a pena, às vezes alguém pode escutar, alguém pode ajudar, alguém pode ter uma outra visão sobre aquilo. Então tem coisa que eu gosto de colocar aqui pra fora e compartilhar. Então eu vou falar com vocês uma parada que eu pensei pra esse ano aqui, e eu não sei se vale a pena ou não, se vira ou não. Então, pô, se alguém aí até tiver alguma ideia, se alguém tiver alguma coisa pra falar sobre isso, me manda mensagem, comenta aí, sei lá. Mas fala comigo, tá? Eu desde o ano passado, eu tô lendo vários livros de comunicação, até comentei com vocês aqui, que eu tô lendo vários livros de comunicação, eu tô procurando coisas de comunicação, vídeo na internet, eu sempre fico vendo, escutando rádio, eu comecei a escutar muita rádio, mas tecnicamente, sabe? Não pra ficar só escutando um programa de rádio, não. Escutar rádio pra ver o jeito que as pessoas falam, o jeito que elas, sabe? O jeito que elas conversam, o jeito que elas entram na história, saem da história, o jeito que elas, sabe? Andam, sabe? Pelo assunto.
Então eu tô tentando melhorar essa parte comunicativa, até pra trazer aqui pro podcast. Tanto pro podcast, tanto pro palco. Porque, querendo ou não, não, né? Eu trabalho com comunicação. Eu quero a comunicação. Stand-up é comunicação, o podcast é comunicação e é isso que eu quero pra minha vida. Eu queria viver disso, viver da comédia, viver da comunicação engraçada, sabe? Então, eu tô desde o ano passado procurando livros, tanto que o Arthur Petri me indicou alguns livros, eu li os livros que ele me indicou. Eu acho que o Sartório também me recomendou um filme, me recomendou acho que também algumas paradas de livro, eu acho. Então eu sempre tô indo atrás, assim, pra pesquisar, pra ver, pra aprender, pra melhorar, pra trazer aqui pro podcast. Eu não sei se é uma coisa minha, mas eu sinto que de um tempo pra cá o podcast melhorou muito, tanto na minha forma de falar, nas minhas histórias, sabe? Eu percebo a melhor. Não tá bom, tô falando que tá bom, tá? Antes de você me criticar aí e falar assim, André, tá uma merda, tá? Para de falar isso aí. Guarda pra você. Eu sei que não tá bom, porém tá muito melhor. Pô, você pegar os podcasts antigos, você vai ver a diferença. Então eu sinto que eu melhorei. Mas eu queria profissionalizar isso. E aí eu vi que no Sesc. No Sesc não, pô. Olha as ideias. No Senac. Eu confundi Sesc com Senac. Olha as ideias. Já pensou? Eu chego lá no Senac lá e falo, onde que é a piscina? Caralho, velho. Ou no Sesc eu falo, onde que é a aula de computação TI? Vai ficar todo mundo perdido, né? Mas eu vi que tem no Senac, tem o curso de rádio e locução. E aí, mano, eu queria fazer, tá ligado? Eu falei, pô, vou fazer o curso de rádio e locução. Eu vi que são 4 meses de curso, tem um valor lá pra pagar. Não é um valor, tipo, alto, mas também não é baixo, tá? Pra minhas condições financeiras, pra quem acabou o dinheiro e sobrou conta, e não sabe o que vai fazer no mês de fevereiro, é, é caro, mas não é tão caro. Então, acho que dá pra parcelar e pagar no valor que vale a pena. Só que eu não sei se vale a pena. Porque assim, hoje em dia tem profissão que precisa de diploma, tem profissão que precisa do curso, precisa, tá ligado? Tipo, pô, medicina, enfermagem, advocacia, tá ligado? Essas paradas mais técnicas, onde professor, pô, pedagogia, você precisa estudar pra você poder, sabe? Só que você precisa ter um diploma, você precisa ser é, é, sabe? Você tem enquadrado lá o diploma que você estudou e você tá apto a exercer aquela função, sabe? Mas tem coisa que não precisa. Pô, cabeleireiro. Você acha que o cabeleireiro precisa? Não, pô. Você precisa de uma maquininha, uma tesoura e uns idiota que deixa você treinar na cabeça deles. Tatuagem, não precisa ter um curso de tatuagem. Claro, o curso de cabeleireiro, o curso de tatuagem, o curso de comediante, de comédia, de atuação, tudo isso vai te ajudar. Não vai. Mas você não precisa do diploma. O diploma não influencia em nada, talvez. Então são coisas que você consegue aprender sozinho, sabe? É, by yourself. Eu esqueci o nome. Então, eu acho que o rádio, a comunicação, o stand-up, o podcast, eu acho que eu conseguiria aprender sozinho. Lendo livro, vendo palestra, vendo videoaulas no YouTube, sabe? Procurando assim, eu acho que eu conseguiria fazer. Só que eu pesquisei vagas, eu tava olhando vagas, né? Vagas na rádio da região aqui, e eu vi que eles exigiam o curso, mas era o curso superior também. Não falava o nome de técnico. Porque o Senac é o Senac, né? 4 meses de curso, é um técnico. Eu não sei se o diploma do Senac vai me ajudar em alguma coisa, sabe? O diploma vai ser só um diploma. Eu não sei se o conteúdo do Senac eu conseguiria, sabe, na internet de graça, pô. Tem um monte de coisa de graça aí que eu conseguiria. Porque o diploma, talvez eu estaria comprando o diploma, mas eu não sei se vale a pena. Tá entendendo? Você está entendendo o meu dilema? Porque assim, eu conseguiria aprender tudo isso de graça na internet. Se eu for pesquisar livro, palestra, vídeo no YouTube, vídeo aula, sabe? Conversa com um amigo que trabalha em rádio. Eu conheço gente que trabalha em rádio. Então, eu poderia aprender tudo que eu aprenderia no curso sozinho, sabe? Só que o diploma às vezes conta. Porque nas vagas que tinha na rádio, todos eles exigiam diploma. Só que era diploma superior, não era o. Sabe? Então vale a pena eu fazer? Eu não sei se vale a pena ou não. Será que eu não preciso fazer? Eu não sei o que eu faço. Então, se você aí acha que vale a pena, ou se você acha que não vale a pena, que não faz sentido, se você já fez, se você conhece alguém que fez, ou se você conhece algum curso online também, de graça, porque de graça, assim, ganhou, tá? Já ganhei, já tá na frente. Já.
Mas eu queria melhorar isso, eu queria melhorar a minha parte de comunicação, de fala, tudo isso, sabe? Porque eu sinto que eu sou muito ruim, mano. Eu leio, eu tento ler pra melhorar isso. Às vezes eu fico igual um doidinho, falando em voz alta, sem gravar, sem podcast. Às vezes eu leio em voz alta, só só pra falar, sabe? Às vezes eu fico pensando uma frase pra falar, difícil, só pra falar a frase, difícil. Eu queria treinar, eu queria melhorar a comunicação. Não só falar melhor, mas aprender a contar história, aprender a ser engraçado. Isso aí eu sei que eu aprendo com a comédia. Mas eu acho que o curso, eu vi lá que as coisas do curso era tipo você ia aprender técnica de locução, técnicas vocais, técnicas de como você lê uma notícia dependendo da notícia, tipo uma notícia política, sabe? Diferente tema de notícia. Propaganda, tinha um negócio de propaganda lá também. Então, assim, parecia um curso interessante. Só que eu não sei se vale a pena. Uma turma começou agora em fevereiro. Então, se eu for fazer, vai ser numa outra turma que vai começar só depois do meio do ano. E aí eu vou ver ainda. Até lá, eu vou analisar, eu quero ouvir opinião das pessoas. Vou conversar com os colegas meus que trabalham em rádio também pra ver se tem alguma influência, se vira ou não, se vale a pena ou não, se é bem visto, né? Porque o que eu quero é saber se o curso é bem visto, porque eu queria entrar, sabe? Mano, eu já mandei currículo em rádio e falei assim, ó, eu limpo o chão se precisar, sabe? Eu faço eu fico limpando o banheiro, eu fico dirigindo a van, eu faço qualquer coisa. Eu só quero estar dentro desse ambiente da rádio pra eu aprender comunicação, como que é isso, sabe? Porque se eu estiver lá dentro, já fica mais fácil. Porque aqui fora eu só tenho esperança, só tenho o sonho e a vontade. Agora lá dentro, mesmo que eu não esteja atuando nada a ver com a parada da comunicação, eu vou estar lá dentro já. Então, às vezes, eu posso mostrar o que eu sei ou aprender mais e aplicar aqui, sabe? Eu não sei, pô. Então me ajuda aí. Se vocês tiverem aí alguma opinião, alguma ideia, alguma dica, algum outro curso, não sei. Eu só vi esse do Senac porque eu sabia que tinha. Eu acho que eu vi em algum livro também, alguém falando sobre isso. Então eu queria saber como é que é. E se você puder me ajudar, manda aí mensagem, comenta, que eu vou ficar bem feliz. Tá bom? Era isso. Botei pra fora. Foi o que ela disse. Humor. Rapaziada, esse foi o primeiro ano, né? Desde quando eu comecei a fazer comédia. Esse foi o primeiro ano que eu não fiz show no mês de janeiro. E isso me abalou bastante. Mas no dia 1 de fevereiro, olha isso. No dia 1 de fevereiro eu já fiz um show. Então, sabe? Toma lá da cá. Nada a ver. Mas eu fiquei feliz de ter feito esse show. Porque foi o show. Eu fiz a abertura do Rafael Aragão, mano. Que pra mim, assim, é um dos. Eu não sei em que posição. Não sei exatamente qual posição eu colocaria ele. Mas pra mim ele tá no top 5 dos comediantes brasileiros que eu já vi ao vivo, que eu conheci. E eu assisti ao vivo, assim, e eu dei risada. O cara é impossível, mano. Eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar de novo porque foda-se. Porque eu gosto. Às vezes tem alguém escutando aqui e não sabe. Porque não escutava, né? O Rafael Aragão, uma vez, ele foi fazer um show lá em Jundiaí. E aí era num barzinho. Então ele já tava meio que fazendo sucesso, assim. O bar cabia, sei lá, cento e poucas pessoas. 120, sei lá. E aí, como ele já tava bem famoso, ele fez 2 sessões, tá ligado? E aí, eu já tinha visto um show dele uma vez aqui em Campinas. E eu falei assim, caralho, esse maluco é muito engraçado, pô. Eu chorei de rir, dava tapa na mesa. Só que assim, eu como comediante, queria assistir o show e falar assim, mano, esse cara é muito engraçado. O que ele tá fazendo? Que é muito engraçado, sabe? Eu queria assistir com a visão do comediante. Pra eu entender o que ele faz e como ele faz. Pra ele ser tão engraçado assim, pô. Caralho, ele tava. Mano, o cara quase me matou de rir, velho. Eu não tava aguentando, assim, ó. Eu perdia muita piada porque eu tava rindo da outra piada. Sabe? Dando tapa na mesa e chorando. Eu falei, caralho, como é que esse cara tá fazendo isso? Eu quero saber como é que ele faz. E aí ele foi fazer esse show em Jundiaí. Eu falei assim, mano, eu vou assistir esse show tecnicamente. Eu não vou rir. Mas não é de cuzão. Não é de besta. Eu não vou rir porque eu vou estar prestando atenção em tudo que ele vai estar falando, no jeito que ele vai estar falando e por que esse desgraçado é tão engraçado. E aí eu começou o show, primeira sessão, lá em Jundiaí, começou. Falei, pô, vou assistir. Começou o show, ele entrou na primeira piada, eu já tava morrendo de rir.
Já comecei a chorar de dar risada, comecei a dar tapa na mesa, eu dando risada. Falei, mano, o que tá acontecendo? E eu rindo, não sei o que. Ele falou, tchau, acabou o show, é isso, obrigado. Eu falei, mano, o quê? Já passou 1 hora? Maluco, não sei o que aconteceu, eu não consegui prestar atenção em nada tecnicamente. Eu só tava morrendo de rir e chorando e dando tapa na mesa e levantando. Teve uma hora que eu saí, mano. Ô, teve uma hora que eu tava assistindo e eu comecei a rir. Eu falei, mano, eu tô atrapalhando o show. E eu fui lá fora, dar risada lá fora. Caralho, eu tava dando muita risada, mano. Falei, pô, esse filho da puta me pegou na primeira sessão. Mas na segunda ele não escapa. Na segunda eu vou assistir o show. Tecnicamente eu vou entender tudo que ele tá fazendo e como ele tá fazendo pra ser um cara tão engraçado assim. E ele não vai conseguir me tapear dessa vez. Começou a segunda sessão, ele começou a fazer outras piadas. E lá vai eu de novo, dando risada e só a porra, e chorando de rir, dando tapa na mesa e levantando pra não atrapalhar o show. Quando eu fui ver, acabou de novo. Filha da puta fez piada nova e as piadas que ele tinha feito na primeira sessão foi engraçado de novo, porque ele colocou coisa nova no meio do show. Caralho, velho. Eu não sei se ele fez de propósito, porque esses comediantes têm disso. Os caras vê que tem comediante na plateia, eles sabem que a gente tá assistindo e julgando, e aí eles tiram coelhos da cartola, pô. Caralho, eu fiquei puto, mano. Porque eu assisti 2 sessões e nas 2 sessões eu só consegui dar risada, chorar de rir, dar tapa na mesa e levantar pra não atrapalhar o show. Eu não prestei atenção em nada tecnicamente. Falei, porra, aí é foda, né? E aí a outra vez ele veio aqui em Louveira. Aí mesma coisa. Aí nesse show eu fiz a abertura, foi bem legal assim, foi legal pra caramba. E aí ele foi lá e fez o show e a mesma coisa. Eu assistindo e dando risada e chorando de rir. Falei, mano, vai tomar no cu, velho. O que esse cara tá fazendo, mano? Não consegui entender. Até hoje. Aí eu fiz a abertura do show dele. Ontem, né? Foi ontem isso. Aí eu fiz a abertura do show, mesma coisa, pô. Falei, pô, vou assistir agora. Mano, ele não vai escapar de mim, não. Tá ligado? Ele já me enganou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Mas a sétima ele não pega. Na sétima ele não me engana, não. Começou o show, ela tá eu de novo. E dando risada pra caralho, chorando de rir. Mano, eu tô puto com isso. O Rafael Aragão e o Igor Guimarães. Caralho, o Igor, assim, o Igor pra mim é o número 1 disparado. O cara mais engraçado. Não tem como. Mas o Rafael Aragão, puta que pariu, velho. Ali ele tá no top 5. Eu não sei qual posição que eu colocaria ele. Mas ele tá no meu top 5 de cara mais engraçado do Brasil. Com certeza, assim. De que eu vi, né? Que eu sei que tem muito comediante aí que é bom pra caralho. Que é lá de Fortaleza, sabe? Do norte, do sul, sabe? Tem uns caras aí que eu não conheço pessoalmente. Eu nunca vi o show. Então, às vezes tem um número 1 aí. Às vezes tem um outro Igor que eu não sei que existe. Mas foi muito engraçado. O show foi muito. Tá ligado? O show dele é muito bom. E eu fiquei feliz porque o meu show não foi ruim, mano. Tipo assim, não foi bom também. Não falar, nossa, André. Mas assim, pra quem ficou quase 2 meses sem se apresentar, o último show que eu fiz um show no dia 11 de dezembro, que foi bem legal, assim. Eu fiquei feliz pra caralho. Tanto que eu achei que era meu último show. Eu falei, porra, encerrei lá em cima. Aí eu fiz o fatídico show do dia 29 de dezembro, que foi um dos piores shows da minha carreira. Da minha pequena carreira que eu tenho. Então eu tava meio abalado, assim, né? E aí fazia um tempão que eu não fazia show. Tempão que eu não subia no palco. E aí eu subi e, sabe? Tipo assim, toda aquela ideia que eu falei no último episódio de que não tenho graça, de que eu esqueci as piadas, de que, sabe? Toda aquela parada assim. Na hora eu nem lembrei disso, ainda bem. Mas as piadas vindo na cabeça, a galera rindo, eu conseguindo, sabe? Prestar atenção na plateia, porque abertura de show, geralmente não, né? Mas às vezes acontece de ter gente entrando no teatro, pessoas ainda procurando lugar pra sentar, sabe? Pessoas conversando, se ajeitando, assim. Então eu conseguia prestar atenção nisso, da galera entrando, a galera saindo, sabe? Eu fiquei feliz com o resultado. Não foi um show muito foda, assim, mas foi um show ok. E foi um show que, pra quem tava quase 2 meses parado, top, sabe? Mas foi engraçado, mano, porque assim, eu não sabia que ia fazer esse show, né? Eu troquei ideia com o Paulo, que é o produtor do Aragão, que ele é comediante também. Paulo Santiago. E aí ele falou assim, mano, eu acho que já vai ter mais um pra abrir. Mas eu vou confirmar. Eu falei, não, beleza, eu vou ir de qualquer jeito pra assistir, né? Mas se der pra fazer, melhor ainda. E aí eu fui sem saber se eu ia fazer ou não. E aí eu cheguei lá, fiquei conversando com todo mundo, pá, não sei o que lá, trocando ideia. Até então eu não sabia o que eu ia fazer. E aí deu a hora do show. A produtora falou assim, vamos começar? Falou, pô, vamos começar. Aí nessa hora, o Paulo conversou com o Aragão e eles deixaram eu fazer. Tipo assim, o show ia começar. Até então eu não sabia o que eu ia fazer. Aí o show foi começar. Ele falou assim, pô, aí eu faço, eu te chamo. E aí eu falei, caralho, eu vou fazer, mano.
E aí, tipo assim, aquele nervosismo que em vez de se dissipar durante um dia inteiro, durante uma semana, se dissipa em 7 minutos, tá ligado? Eu falei, caralho, e agora? O que eu faço, mano? E aquela dor na barriga do caramba. E tem um problema nisso. Porque assim, eu sinto dor de barriga, né? Quando eu fico muito nervoso, eu sinto dor de barriga. E um dia antes, eu tinha ido num restaurante de comida japonesa. Daqui a pouco eu falo mais disso. Mas eu fui num restaurante e comi pra caramba, assim. Minha barriga tava estufadona. E até então eu não tinha ido no banheiro, mano. Então eu fui no. Eu comi pra caramba, a barriga cheia de bosta. E eu não tinha ido no banheiro. E aí o nervosismo me dá dor de barriga. Eu falei, mano, isso aqui vai dar problema. Se eu não cagar antes, eu cago na hora. Depois não vai acontecer depois. E aí, mano, eu falei, porra, vou ficar nervoso, mano. E aí o show foi começar. Quando o show começou, o Aragão, ele faz o off, sabe? Ele anuncia o comediante. Então ele anunciou o Paulo Santiago. E aí, é nessa hora que eu fico nervoso. Porque esse é o momento que eu descobri que eu ia fazer o show, até o momento que eu ia subir no palco. Só que nesse momento, na hora que eu ia ficar nervoso, o Aragão, ele não foi pro camarim. Ele ficou lá na coxinha conversando comigo. E aí nós ficou trocando ideia, falando sobre show. Ele falando sobre a agenda de show dele, as viagens e tal. E a gente ficou conversando, mano. E aí teve... foi bom, porque não deu tempo de eu ficar nervoso. Tanto que a gente tava conversando, e aí eu só escutando, né? O Paulo Santiago fazer o show dele, e a gente conversando. Aí o Paulo Santiago falou assim: ah, sei que lá, então agora recebo o próximo comediante, e me chamou. E aí eu fui correndo, mano. Eu fui correndo pro palco, tá ligado? Eu entrei no palco correndo, porque eu tava trocando ideia. E aí, como a gente ficou conversando, não deu tempo de ficar nervoso. E aí eu fui correndo pro palco, assim. E aí, esse foi bom, porque não me deu dor de barriga, não deu tempo de ficar nervoso. Não deu tempo de ficar pensando que eu. Tanto que eu tô achando que esse é o segredo. Toda vez que eu for fazer show agora, em vez de eu ficar remoendo o que, eu vou fazer, qual piada eu vou contar, qual é a ordem das piadas, sabe? Eu vou ficar conversando com alguém. Eu vou puxar alguém de lá e falar assim: ô, então, e aí, como é que tá? Como é que tá essa coração? Como é que tá a família? Eu vou ficar puxando assunto com alguém, pô. Porque aí eu esqueço que eu tenho que fazer um show e aí eu fico de boa. Então eu acho que esse é o segredo. Não precisa entrar correndo no palco igual eu entrei, né? Mas isso me ajudou, mano. Porque eu não fiquei nervoso, não me deu dor de barriga, não fiquei peidando fedido igual eu fico. Me expus demais? Não precisava disso. Ué, mas é verdade. Quem fica nervoso sabe como que é. Então isso me ajudou. Porém, foi por outro lado, né? Me ajudou. Mas por outro lado, eu ia fazer piadas que são novas, assim. Piadas que eu fiz acho que 2 ou 3 vezes só. Então eu tava com o celular na mão, vendo as piadas. Tipo, pra dar uma relembrada, né? Como que era. Tanto as piadas novas quanto as antigas, porque fazia quase 2 meses que eu não fazia. Então eu tava meio que olhando no celular assim as piadas pra dar uma relembrada, né? E aí, eu fiquei conversando com o Aragão, eu não consegui prestar atenção e decorar e dar aquela repassada nas piadas novas pra eu poder contar na hora. Então, mano, por um lado foi bom, porque eu não deu tempo de ficar nervoso, não deu tempo de pensar, tá ligado? Porque a nossa cabeça é a nossa vilã. Não tem essa de, ai, não sei o que, não. Só você pensando coisa e criando expectativa e fazendo tudo isso, você vira o seu próprio inimigo. Então, o segredo é, ou você se distrai a ponto de não pensar no show, ou você propositalmente consegue fazer você não pensar no show sozinho. Porém, por outro lado, eu não consegui rever as piadas, então eu fiquei com medo. Só que aí, se for ver bem também, eu entrei nas piadas novas e fiz todas elas de boa, sabe? Então, tipo assim, eu não precisava mesmo ficar no celular e rever as piadas, nada. Era só ir lá e contar, mano. E aí deu certo, as piadas funcionaram, não, tipo assim, não foi, nossa, você é um gênio do humor. Mas funcionou, a galera deu risada. E eu fiquei feliz, assim, com o resultado. E conquistamos 3 pontinhos, né? Isso que importa. Caralho, mas foi muito legal. Fiquei muito feliz de ter feito show. Muito feliz de ter tido um show bom. E muito feliz de ter colado com o Rafael Aragão, que é um cara que eu sou muito fã, assim. E, mano, é muito doido, porque assim, no último show que eu fui do Igor Guimarães, eu acho que eu falei aqui no podcast. O Igor, pra mim, ele é um super-herói. Pra mim, o Igor é. Tá ligado? Eu falo, mano, como é que esse cara consegue, velho? Tipo assim, o cara ele é mestre na parada que eu gosto muito e a parada que eu quero aprender e melhorar e virar muito bom. Então, ele é um cara que eu olho e fico, tipo assim, admirado, mano, de eu estar perto dele, sabe? Porque ele é mestre na parada que eu quero fazer com maestria, sabe? Então, é muito doido. Eu tá no camarim assim com o Igor. Eu fico assim, caralho, mano, olha que doideira, mano. E aí o Igor é muito legal comigo, ele sempre me cumprimenta, ele sempre conversa comigo, ele lembra de mim. Sabe, eu fico feliz por ele lembrar de mim, mano.
É muita humildade, né? Mas eu fico feliz dele lembrar de mim. E aí o Rafael Aragão é a mesma fita, mano. Pô, eu tô no camarim, a gente conversa, puxa assunto. É um cara simples, tá ligado? Ele não fica com gracinha, não é cercado de gente, não é, sabe, pessoas protegendo e uma pessoa arrogante, assim. Porque eu já vi comediante arrogante. Mas não, esses caras são humildes e eles são os melhores, mano. E aí tem muito comediante que nem é tão bom assim, é bom. Não vou falar que não é bom. Mas comediante que, tipo assim, não chega nem perto desses dois e que é um cuzão, sabe? É meio estrela, sabe? É uma parada meio assim, mano. Então, esses caras, eles te. Pelo menos pra mim, né? Eu vejo eles, tipo assim, mano, os caras é mestre, eles fazem com maestria essa parada que eu quero fazer. E eles são humildes, mano. Então, tipo assim, pô, por mais. Por melhor que eu seja, por melhor que eu me torne e aprenda a fazer e vire uma pessoa boa né, nessa parada, não precisa ser arrogante nem nada, pô. Dá pra ser humilde aí, viver bem e ser bem recebido. E também, tipo assim, isso eleva pra caralho a moral dos caras dentro da própria comédia. Porque às vezes a pessoa é muito boa de assistir, assim, um comediante muito bom. Só que o cara é um cuzão. Aí você fala, mano, eu não vou não, porque o cara é cuzão, mano. Agora um cara da hora, além de ser da hora, além de ser engraçado, ele é da hora de você estar perto, sabe? Ah, sei lá também. Ficou um papo chato pra caralho, né? Mas eu fiquei feliz de ter feito o show. E o Rafael Aragão é muito engraçado. E, mano, que bom que eu tenho essas portas abertas. Eu não tô falando que eu sou amigo dele, sabe? Mas dele lembrar de mim, a gente, pô, trocar ideia, assim, ele contar as paradas dele, ter essa proximidade, assim, é muito legal, mano. Fico muito feliz. E, porra, que felicidade. De verdade, eu fiquei muito feliz. Todo o pensamento ruim que eu tava tendo durante esses últimos. Nesse último mês, né, basicamente, mais de um mês até, em relação à comédia, tá ligado? Porque eu fico muito triste, assim, mano. Por tudo, tá ligado? Por tudo, assim. Se eu ficar falando até, vou ficar até um pouco triste. Eu acho que eu até me emociono aqui, mas eu tava com um pensamento muito ruim, assim, em relação a tudo na comédia. E aí, só de colar com os caras, trocar ideia, fazer o show, e o show sendo bom ou não, só de estar lá, tá ligado? Eu acho que já é importante pra caralho. Eu fico bem feliz. É, uma coisa que aconteceu foi eu ficar muito motivado, assim, sabe? Vendo o show, muito motivado a criar conteúdo, sabe? A escrever, a não só isso, a parte da saúde, porque o Aragão, ele era gordinho assim, né, mano? E aí, nesses últimos meses, ele perdeu, tipo, 30 quilos. Então ele é um cara que começou a cuidar da saúde. Eu falo, mano, o cara começou a cuidar da saúde, tá ligado? Sabe, é uma parada que vai inspirando, mano, sei lá. Ah, desculpa aí. Chega disso. Ah, mas como eu falei, né? Eu e minha namorada, eu e a Camila, a gente foi num restaurante japonês. E assim, a gente foi comemorar, né? Porque assim, a minha vida não acontece nada comemorativa, mas na vida dos outros acontece. E a gente foi lá pra comemorar assim. E foi bem legal, pô. Comida japonesa, né? Não tem como errar. Mas aí eu queria comentar umas paradas com vocês. Porque a gente ficou na fila de espera. Chegou lá, né? Fila de espera. E aí, nós ficou lá na calçada lá, né? Não sei se é bem uma fila de espera, mas é uma calçada da espera. E aí, nós ficou lá na calçada. E aí, mano, tinha uma galera assim esperando também, né? E tinha os motoboys chegando pra pegar os delivery. E aí, mano, a mina que tava como é que fala? Tipo no balcão, assim, na entrada, onde ela selecionava, ela pegava o nome, sabe? Pra ver quem ia entrar, quem tava saindo, sabe? Pra recolher comando, essas paradas. Ela tava assim, e, mano, ela era a pessoa mais zen do mundo. Não é possível, pô. Porque o trabalho dela deve ser um trabalho exaustivo, cansativo mentalmente. Por quê? Fica o tempo todo chegando motoboy e às vezes dá problema no pedido, sabe? São coisas chatas acontecendo, são clientes reclamando. Teve um cara lá que chegou e ele ficou lá esperando. Aí ela chamou o nome dele. Só que ele tava fumando cigarro, então ele meio que dá uma afastada da galera assim, pra fumar, né? E ela chamou ele umas duas, três vezes. Ele não escutou, ela chamou o próximo. Aí ele falou assim: Ô, e aí, você não vai me chamar não? Ele falou assim: Ó, eu te chamei, mas você não escutou. E aí ele começou a reclamar. E, mano, ela zen, mano. Pensa numa pessoa zen. As pessoas entravam lá e falavam com ela. Mano, ela respondia tudo, mas, tipo assim, mano, ou aquela mina tava muito chapada de maconha, não é possível. Ou ela tava muito chapada de remédio, mano. Ou não, tipo assim, eu acho que ninguém alcança o zen daquela forma puro, sabe? É igual você ver um fisiculturista. Você vê um maluco muito forte, assim, muito grande. Você vai falar assim, mano, esse cara aí com certeza ele usou da agulha. Ele não tem medo de agulha. Esse cara, ele todo dia ele toma uma agulhada. Não é possível, pô. O cara desse tamanho. Ela é a mesma coisa, pô. Ela é uma pessoa. Mano,
Pense numa pessoa zen. Porque, mano, tipo assim, era um sábado à noite. Você tá trabalhando. Você lidando com pessoa ali o tempo todo chegando e saindo. Motoboy toda hora, tá ligado? É uma pressão. A galera falando no ouvido dela, sabe? Mano, com certeza é um trampo exaustivo, assim. E aí ela, num sábado à noite, e ela não ganha também, assim, pra ela ficar zen. Sabe? Tipo assim, eu não tô desmerecendo o trabalho de. Nem sei o que ela é, recepção, não sei o que ela é ali. Mas assim, pô, não tá ganhando bem assim, sabe? Ganha bem, deve ganhar bem. Eu espero que ela ganhe bem, porque ela merece. Mas não sei se ela ganha bem o suficiente pra ela ser zen daquele jeito. Mano, a mulher, muito paciente, tá ligado? A cara dela assim, transparente. Mano, caralho, que isso, mano? Caralho, que engraçado. Você tinha que. Mano, vocês tinham que ver, velho, a cara dela. Caralho, a mulher, assim, ó, passiva, assim, mano. Nada bala ela, nada. Eu não sei se aconteceu alguma coisa na vida dela. Eu não sei se ela é daquele jeito ou se ela tava medicada. Alguma coisa aconteceu. Não é possível uma pessoa ser daquele jeito. Ou ela alcançou o Nirvana, pô. Não é possível, mano. Ela faz a terapia dela tá em dia. Eu acho que ela faz terapia todo dia antes de entrar no trabalho. Não é possível. Muito zen. A pessoa serena, sabe? Muito engraçado. Nós ficava lá. Mano, que isso, pô? Que doideira. E aí, né, a gente foi, né, no restaurante japonês comer comida japonesa e, pasmem, eu era a pessoa mais japonesa do restaurante japonês. Caralho, mano, não tinha um japonês, não tinha nada com nada. Tipo assim, eu era o mais japonês. Teve um cara que saiu e entrou e ele tinha muito jeito de dono. Nada de japonês assim, nada. A única coisa que ele tinha, que nem era japonês, era chinês, que era roupa falsa, né, mas mano, não tinha nada, assim. Eu era o mais japonês ali, com certeza. Eu levantei pra ir no banheiro, o cara falou assim: opa, ô chefe, o que tem no seu sashimi? Os caras chegou, era o chefe do restaurante. Mano, é possível, pô. Eu era o mais japonês de um restaurante japonês, mano. Não tinha nada de japonês lá. O sushi man não era, o garçom não era, a mulher da recepção lá, zen, não era. Ninguém era. Ninguém tinha o olho mais puxado que eu. Eu era o mais japonês ali. Eu não deveria nem ter pagado, pô. Tipo, falar, ô, e aí, maluco? Vocês estão aí, isso aí é apropriação cultural. Me devolve, me dá desconto. Eu era o mais japonês do restaurante japonês, engraçado, né? E aí, mano, tem um problema que assim, eu não manjo de comida. Assim, eu sou bem ruim com comida, vocês já perceberam, né? Eu sou bem ruim com comida, assim, eu não entendo. E japonês, eu não lembro de nada. Tem duas coisas que eu lembro do japonês, que é o hot roll. Hot roll, tô ligado, que é o frito, né? É aquele pequenininho frito. O hot roll, eu sei qual que é. O hot roll. E tem o temaki. Que o temaki é aquele grandão lá que parece um cone, né? Sabe? Esse que parece um cone. É o temaki. Essas são as duas. Ah, e o salmão, né? Eu sei o que é o salmão também. Então, eu sei o que é o salmão, o temaki e o hot roll. E só. É as únicas coisas do restaurante japonês que eu conheço. Eu juro. Tipo assim, eu não tô fazendo piada. Ah, André. Ai, ai, como que você é engraçado, meu. Como você fala essa. Eu juro que eu não sei. Se você falar hatimi, chururi, biriri, eu não sei o que é o sashimi nem o sushi. Eu não sei qual que é o sushi. Se colocar um monte de coisa na minha frente e falar aponta o sushi, eu não faço ideia o que é um sushi. Porque todos têm o mesmo nome: teriyaki, torori, firiru, sabe? Teiu, shuryu. Parece nome de golpe do The King of Fighters, do Street Fighter, pô. Temaki, temaki. A Chun-Li jogando um pedaço de peixe na pessoa. Temaki. Caralho, eu não sei, mano. Eu não faço ideia. Tá ligado? E o cara falando, então, o nosso cardápio tem o charemi, aí tem o incluso shuriyu e o firiri, e tá ligado? E a minha namorada, assim, a Camila, assim, ó. Mas tem o carari, e aí o cara, não, o carari ele faz parte do, não sei o que lá, prêmio. Mas o churiró, eu falei, mano, o que vocês estão falando? Tipo assim, na moral, vocês estão me zoando, né? Vocês combinaram ali e falou assim, mano, vamos zoar com a cara dele? Vamos começar a falar um monte de palavra inventada? Não é possível que esses aí são nome de comida, pô. Porque assim, eu acho que se eu souber o nome dessas comidas, eu não como. Nem fudendo que eu vou comer um carari. Tu é doido? Vai saber o que tem no carari, pô? Eu vou me arriscar a comer um carari sem saber o que tem. Tu é doido, pô? Então eu prefiro não saber. E aí os dois ficou. É um carará e um teraqui. Teraqui, pô. Pô, teraqui. Teraqui é tipo assim, tá ligado? Ter aqui. Não é um teraqui, é... Porra, isso aí não é comida, mano. Ah, o teraqui. Aí ela falando, né? E aí o cara, acho que ele percebeu. O cara falou assim, mano, esse moleque é retardado, pô. Ele é o único japonês do restaurante e também parece ser o único que não conhece comida japonesa.
E aí ela falando, não, mas tem o tarará, e tem um cara aqui, tarará. Pô, ratatá. Ratatá não é comida, pô. Ratatá. Parece droga, né? Pô, um monte de comida que eu não sei o nome. E aí o cara viu que eu era um idiota, que eu não sabia o que tava acontecendo. E os dois ali conversando e falando um monte de nome difícil. E tipo assim, nesse mundo que a gente vive, onde o homem, sabe, toma a frente, o homem. Eu acho que ele viu, ele falou assim, mano, por que a mulher da relação tá aqui falando um monte de comida e o cara não tá falando nada? Aí ele falou assim, eu vou ajudar, né? Vou ajudar ele. Aí ele falou assim, e você? O que você prefere? Eu falei, tem carne de lagarto? eu tô eu tô tentando comer carne de lagarto. Caralho, não tô achando lugar nenhum, velho. Mano, eu não sei, pô. Sei lá, eu vou pegar o que ela vai pegar. Eu falei, eu vou pegar o que ela pegou. Tarari e um caraqui. Ah, mano, eu vou saber o que é carari, velho. Eu não quero um carari, mano. Eu quero um hot roll. O hot roll é o único que eu gosto. Hot roll. Tem um negócio lá também que é o shoyu. O shoyu também eu sei. O shoyu é aquele molho preto que parece Coca-Cola, né? Então, o shoyu eu conheço. Só que tem um outro que é o shoyu que parece que é grosso. E aí eu não sei o nome daquilo. Eu sei que é um shoyu grosso. E aí eu gosto de colocar o shoyu grosso nos fritos, né? No que é, nossa, aí fica top, hein? Ó. Delícia. Não sei o nome de nada. Mas é top. E aí, mano, é... o garçom que atendeu a gente, ele tinha. Eu percebi. Não que eu fico reparando também. Mas assim, tem uma frase que eu lembro que o. Eu acho que foi o Ari Toledo, né, que falou isso. Tipo assim, se um dentista entrar num lugar, a primeira coisa que ele vai olhar é o dente das pessoas. Se um cabeleireiro entrar, a primeira coisa que ele vai olhar é o cabelo das pessoas. Mas um comediante, ele vai entrar, ele vai olhar o cabelo, ele vai olhar o nariz, ele vai olhar o dente, ele vai olhar a roupa, sabe? Tem isso, né? A gente presta atenção em tudo. E a gente meio que, sabe? Não é nem consciente, a gente nem faz isso consciente, a gente faz inconsciente. Nós começa a prestar atenção em tudo. E aí eu comecei a prestar atenção no dente do garçom que foi atender a gente. E ele tinha dente de lente no dente, tinha lente no dente. É muito difícil falar isso, porque não é dente de lente, é lente no dente. E ele tinha lente no dente dele. E aí, mano, depois que ele atendeu a gente foi embora, né? Falou, carari, carari. Aí ele vazou. Aí eu falei assim, mano, eu não sei quanto que tá pagando um garçom hoje em dia no mercado aí CLT. Mas eu não acho que ele ganha tão bem pro cara colocar lente no dente. Ou esse cara, ele tem um segundo trabalho, ou ele é o dono, e a gente foi privilegiado de ser atendido pelo dono. Mas assim, eu não acho que o salário dele seja suficiente pra ele pagar lente no dente. E assim, se foi, mano, esse cara não fez mais nada. Sabe, ele deve morar num Corsa, ele não tem casa. Não é possível que o cara tenha um. Porque assim, mano, eu não tô desmerecendo o garçom, assim, de jeito nenhum. Mas eu não sei se o garçom, ele tem, sabe, verba pra pagar um dente, mano. De lente no dente. Caralho. É caro, esse bagulho é caro, pô. Não sei, eu não tô julgando assim. Porque é um bagulho caro, né? Falei, pô. Sei lá também, às vezes o cara é um traficante, aí a gente não sabe. Eu não tô dizendo que ele é traficante, mas eu tô dizendo que talvez ele seja. Porque o salário de um garçom, não sei se paga uma lente no dente. Mas eu fiquei reparando, né? Eu falei, pô. Ou às vezes também o cara sabe usar muito bem o dinheiro. Eu tô aqui julgando ele, mas ele é um cara que, pô, fez o curso aí do Primo Rico, do Bruno Perini, Natália Arcuri, sabe? É um cara que sabe de finanças e soube usar o dinheiro dele de forma bem usada. E hoje ele tem a casa própria, o carro próprio e a lente no dente. Vai saber. Só sei que a gente foi lá, comeu tudo top. Foi pagar? Fui pagar, mano. Pô, o bagulho cobrou R$ 16 de taxa de serviço. Que isso? R$ 16? Taxa de serviço? E tipo assim, o cara só chegou lá e falou carari, carari, cororó. Pediu água, Coca-Cola, colocou na mesa, foi embora. Nunca mais viu o cara, pô. Paguei R$ 16 taxa de serviço. Que isso? Muito caro, pô. Eu falei, mano, o que tá acontecendo, velho? R$ 16? Ô, a taxa de serviço ficou mais caro do que a consumação. A gente gastou R$ 10 e pagou mais caro do que. Ô, tá, que isso? Agora eu sei de onde ele tirou dinheiro pra colocar aquelas lentes no dente. Imagina, se cada pessoa ali pagou R$ 16 de taxa de serviço, a gente ficou na fila de espera lá fora, pô. Tinha gente pra caralho lá dentro e tinha gente pra caralho pra entrar. Se cada comanda pagou R$ 16 de taxa de serviço, imagina, pô. Ó, só lá fora, a hora que eu fiquei esperando, acho que tinha umas 10 pessoas esperando. Só ali,
10 vezes 16, quanto que dá? 160, é isso? Porra, dinheiro pra caralho. Não sei não, mas então tô pensando aí em virar garçom, porque eu preciso trocar os meus dentes, né, que eles estão ficando meio zoados. Caralho. Mano, falando em dinheiro, e o MC Tuto, hein, mano? Caralho, velho. O MC Tuto, eu não sei, eu também não vou vir aqui falar que eu sei o que tá acontecendo, né? Mas aparentemente, o MC Tuto tava gravando um clipe na Porsche dele. E aí ele tava andando em velocidade mais alta do que o permitido. E numa área onde não era permitido dirigir. Então eu acho que qualquer velocidade é proibida, né? Porque se era uma área onde não é permitido andar com veículo, que era só para pedestre, a qualquer velocidade você tá acima da velocidade, né? Porém, ele tava acima da velocidade, acima da velocidade. Então ele tava lá gravando um clipe, pum, atropelou um cara. Atropelou um menino lá, o moleque foi parar no hospital, a mãe do moleque já começou a gravar o vídeo. Ó aqui, ó, o MC Tuto atropelou o meu filho, acabou com o meu filho, acabou com a minha família. E eu tô mostrando aqui, ó, porque a justiça vai ser feita. A justiça tem que ser feita. Eu só vi esse vídeo, né, na verdade, depois que eu fui descobrir o que tinha acontecido. Porque ele atropelou, acabou com a vida do meu filho, o MC Tuto, aqui, ó, o carro dele aqui, ó. Acabou com a vida do meu filho, não sei o que. Falei, porra, aí é foda, hein. E aí, mano, triste pra caralho, né? Pô, o cara ser atropelado assim, tá ligado? Não tem nada a ver com o bagulho, foi atropelado e tal. E aí o MC Tuto aparentemente foi preso, eu não sabia também, mas ele foi preso. Eu só descobri que ele foi preso porque ele postou um vídeo sendo solto. Eu falei, caralho, ele tinha sido preso? Foi preso. Mas assim, mano, a parada é a seguinte, o cara tava totalmente errado e com certeza ele tinha que ser preso. E ele não tinha postado nada, assim, nenhum pronunciamento, nem nada. Eu falei, porra, aí é meio cuzão, hein, mano? Porque assim, o cara claramente errado, um cara claramente que tem dinheiro, poderia estar fazendo alguma coisa, né? Tá ligado? Eu espero que ele ajude esse menino. E aí ele postou um vídeo que ele foi solto. E aí no vídeo ele comemorando, e a família chorando, e ele falando que foi os piores dias da vida dele. E ele na mansão dele, pulando na piscina, todo mundo comemorando e tocando. A força da vitória vai prevalecer. Porque quem é honesto vai viver solteiro. Eu não sei que música que tava tocando lá. Mas tava tocando uma música dele lá, né? E aí, tipo assim, ele comemorando a soltura. Eu falei, mano, é estranho pra caralho isso. Tipo assim, o maluco claramente fez uma merda absurda, foi preso, e aí tá comemorando a soltura depois de ele ter feito uma merda claramente errado. Ele tava errado, não tem como ele tá certo ali. Ele tá errado, todos os lados, qualquer situação, o cara tá errado. E aí ele agradecendo a galera que ficou do lado dele, que ele ficou os piores dias. E aí ele postou assim, Gabriel, você ganhou um amigo. Eu falei, mano, será que Gabriel é o menino que foi atropelado? Não sei. Deve ter sido, né? Espero que tenha sido. Porque era o mínimo. Tá ligado? Um cara que tem condição, imagina ele na justiça brigando pra tentar não ajudar a família de alguma forma. Não sei, né, mano? Vai saber. Falei, pô, o cara espero que, tipo assim, ele tá solto agora, depois de fazer uma merda muito grande. Espero que tenha aprendido a lição, tá ligado? Tenha mais consciência agora dos atos, das coisas que ele vai fazer. Tenha sido um momento que ele é de aprendizado pra ele, né? Foi um erro que custou caro e que tenha sido de aprendizado pra ele. Mas eu espero também que ele tenha ajudado a família. Porque aí é foda, né? Ajudar a família. A mãe lá, é justiça pro meu filho, MC Tuto, quase matou, acabou com a minha família. Eu falei, mano, mas que fim que deu isso aí que ninguém falou mais nada? E aí eu joguei aqui no Google pra ver, né? O que aconteceu? Achei um vídeo da mãe. A mãe do menino, a mesma mãe que gravou o MC Tuto quase matou a minha família. O MC Tuto, a justiça vai cantar, não sei o que lá. A mãe falando assim, ai, hoje eu recebi uma notícia muito boa de que o MC Tuto foi solto. Ai, como eu tô feliz o MC Tuto ter sido solto. Ai, o Gabriel, não sei o que lá, ele tá em tratamento, tá tendo um quadro de melhora, não sei o que. Falei, mano, muito estranho. Muito estranho a atitude da mãe mudar de o MC Tuto quase matou meu filho, você vai pagar por isso, não sei o que lá. E aí depois ela fazendo um vídeo agradecendo a Deus de que ficou muito feliz porque o MC Tuto tava solto, sabe? E aí, maluco, sabe que a justiça foi feita, né? O Pix caiu na conta, rapaziada. E tipo assim, que bom, sabe? Por um lado, tipo assim, por um lado é muito triste talvez ver que o dinheiro ele compra tudo, mano. Uma mãe desesperada porque o filho foi atropelado
e quase morreu, mano. Tá ligado? Uma parada pesada pra uma mãe viver, sabe? E a mãe indignada e a mãe triste. E saber que essa mesma mãe, por conta do dinheiro, ela mudou totalmente a postura dela e a atitude dela, tá ligado? Ela, mano, como se nada tivesse acontecido, sabe? Então, mano, por um lado, é meio triste ver que o dinheiro, o poder, né? A gente tá vendo aí com o caso do cachorro lá, de que o dinheiro, você ter esse poder, você pode fazer qualquer coisa, você pode comprar sua liberdade, você pode comprar qualquer coisa, mano. É um absurdo, assim. Quanto mais dinheiro, mais poder e mais absurdo é as coisas. A gente vê pelos bilionários lá, tudo que tá acontecendo lá no bagulho do Epstein e a galera que tá envolvida, sabe? Mano, quanto mais poder, mais o dinheiro compra qualquer coisa, mano. Dinheiro, caralho, velho. É ruim de ver isso, essas paradas. É ruim de ver. Porém, por outro lado, você vendo que, tipo assim, vai saber quanto que caiu na conta dela, mano. Às vezes é um dinheiro que mudou a vida dela. O filho dela agora vai ter um tratamento decente, vai conseguir se recuperar bem. É um dinheiro que resolveu, talvez, a vida de uma família aí que não tava precisando de um dinheiro. Então, por um lado, o dinheiro ele vai comprar qualquer coisa, pô. O dinheiro vai te livrar de qualquer coisa. A gente tá vendo isso em todos os lados, em todos os meios, em todos os níveis de poder, de dinheiro. A gente tá vendo as coisas que acontecem e o tanto que as pessoas que têm esse poder conseguem se livrar e passar, e sabe? Por outro lado, tem gente que precisa, mano. Então, e aí, sabe? E agora? O que eu faço? Eu não faço nada, não tenho nada a ver com isso. Mas é muito ruim ver que. Bom, mas eu espero que por essa mulher ter mudado tanta atitude dela, deve ter sido uma quantidade boa, né? Um dinheiro bom, um dinheiro que vai salvar a vida do filho dela, que eu espero que o moleque fique bem, e que vai resolver, talvez, aí a situação financeira da família por um tempo. Vai saber qual foi o acordo do MC Tuto com a família. Às vezes sabe, ele tá bancando. No mínimo que ele tem que fazer é bancar o tratamento, bancar tudo o auxílio médico que ele vai precisar. O MC Tuto tem, né, dinheiro para fazer isso, então eu espero que, no mínimo, ele faça isso e que também ele dê um dinheiro extra pra família se recuperar desse susto, desse trauma e que tudo dê certo, né? Mas é foda, né? Caralho, que eu penso? E aí? Mas só pra. Pô, tô cansado, já vou encerrar esse podcast. Mas antes sim, de encerrar, eu queria de novo vir aqui recomendar livros pra vocês. Porque essa semana eu terminei um livro só, na verdade. O livro chama O Pavilhão nas Dunas. O autor chama Robert Louis. Eu marquei aqui porque a outra vez eu esqueci. Mas o autor chama Robert Louis. Ele é o mesmo autor que escreveu o livro que eu falei na semana passada, chamado O Médico e o Monstro, que é um livro muito bom também, um livro curtinho, muito bem escrito. E esse chama O Pavilhão nas Dunas. Eu acho que ele é até mais curto do que O Médico e o Monstro. Mas, mano, eu gostei mais desse, tá ligado? Mano, é muito bem escrito, tá ligado? O jeito que a história é contada. Essa história é meio que contada de forma como se fosse um pai escrevendo pro filho, meio que a história de como ele conheceu a esposa dele, que é a mãe do filho, né, no caso. Como ele conheceu e qual que foi a história toda, assim. Mano, é muito legal. Caralho, é muito bem escrito. Eu fico. Tipo assim, a história, mano, é uma história meio de boa, assim, mas o jeito que ela é narrada, caralho, é impressionante, mano. E aí eu tô lendo outro livro desse mesmo autor. Eu esqueci o nome agora do livro, mas assim que eu terminar eu vou vir aqui falar pra vocês. Porque assim, eu comecei o livro agora, são 5 capítulos esse livro, eu li só um. Mano, mas é muito bom, é muito bem escrito. Você vê assim a. Mano, é um absurdo mesmo. Eu vou pesquisar mais sobre esse autor pra ver. Tipo assim, entender mais, né, da vida dele, quem que ele foi, o que que ele fez. Porque, mano, é impressionante, velho. Caralho, mano, é impressionante. De verdade. Procura aí. Robert Louis, alguma coisa, eu não lembro. Leverson, sei lá. É uma muito difícil que eu não escrevi aqui porque eu não ia saber falar. Mas, mano, é um absurdo, assim. Você que gosta de ler, assim, que lê com mais frequência, procura mais sobre esse cara, Robert Louis, não sei o que é muito bom, mano. O cara escreve muito bem. É um absurdo, assim. Eu tô lendo agora, como é o terceiro livro dele que eu tô lendo, eu tô tentando ler, prestando mais atenção
na forma que ele consegue, tipo assim, expressar a história, sabe? O jeito que ele consegue descrever o ambiente, descrever o personagem, pra ver como que é feito isso, porque é muito bem feito, mano. É um absurdo, assim. É... Caralho, não sei, mano. Não sei explicar. É um dos autores, assim, que eu li que eu fiquei impressionante com a escrita. E, caralho, mano, tanto que a história fica boa muito por causa da escrita, o jeito que é narrado, o jeito que a história é contada, o jeito que os personagens. O diálogo, o jeito que é feito o diálogo, mano, é muito bem escrito, mano. Tá ligado? Não sei explicar. Mas é muito bom. Chama O Pavilhão nas Dunas. E o Médico Monstro também é muito bem escrito, muito bom a história. Mas é. Eu gostei mais desse O Pavilhão nas Dunas. E agora eu tô lendo um outro que também tá bem legal. Já no começo, assim, já tá bem top. E eu queria fazer. Porra, que já passou, né? Mas eu queria fazer um vídeo no Instagram falando sobre os livros que eu li. Se eu gravasse esse podcast em vídeo, talvez eu faria isso aqui no podcast mesmo. E aí depois eu cortaria como se fosse um vídeo, assim. Mas fazer um vídeo falando sobre os livros que eu li no mês, assim, sabe? É muito legal. O Anthony Jeselnik é um comediante americano. E ele é um cara muito. Tipo assim, ele lê bastante, assim, também. Sempre fala de livro. E ele criou uma parada que é um. Eu achei muito foda. Assim, eu não lembro se eu já falei isso aqui no podcast. Mas ele criou um clube do livro entre os fãs dele. Então, tipo assim, no começo do mês, no primeiro dia do mês, ele vai lá e posta um vídeo falando assim, ó, o livro do mês é o livro tal, do autor tal, não sei o que lá. E aí, beleza. A galera, os seguidores dele, vai ler esse livro e aí vai entrar no site dele lá que ele criou, acho um e-mail, não sei, e vai mandar, tipo, perguntas, comentários sobre o livro, feedback, o que achou, tal personagem, sabe? Coisas assim do livro, assim, como se fosse uma conversa. E aí ele grava um vídeo no final do mês respondendo esses e-mails, respondendo as pessoas que mandaram perguntas ou comentários sobre o livro, meio que como se fosse uma troca, assim. Eu achei do caralho essa ideia, só que, assim, eu faria com certeza se eu tivesse público para isso. Eu copiaria a ideia dele, com certeza, daria totalmente os créditos, mas eu faria igual, porque eu achei uma ideia muito top, só que eu não tenho, tipo, público para isso, eu não tenho, sabe? Se tivesse mais seguidores, uma galera que me acompanha. Porque assim, se eu fizer isso, primeiro, ninguém vai ver. As poucas pessoas que vão ver, não sei se elas vão ler. Até o final do mês, vai ser eu gravando um vídeo falando sozinho sobre as coisas que eu li, sem ninguém ter mandado nada, porque isso já aconteceu aqui no podcast. Eu já pedi para as pessoas mandarem perguntas, mandarem coisas para falar aqui no podcast, só que ninguém manda. Então, eu conheço meu limite, e o meu limite ultrapassa. Não chega no ponto de troca com os ouvintes. Mas eu achei uma ideia do caralho, assim. Ele, no começo do mês, ele posta o livro pra galera. A galera lê durante o mês e ele falou que não vai ser livros longos. Vai ser só livro, tipo, curto. Livro que você consegue facilmente ler durante o mês, assim. E aí você manda uma pergunta pra ele, tipo assim, fala sobre o livro. E aí ele grava um vídeo respondendo as perguntas, conversando, falando sobre o que as pessoas comentaram e tal. Achei do caralho, porra. Queria muito fazer isso, mas eu não consigo. E aí eu pensei em fazer, no final de todo mês, um vídeo falando dos livros que eu li durante o mês. Só que também eu não sei se é viável fazer isso, tá ligado? É só as ideias. Tô botando pra fora aí, se alguém tiver alguma ideia, tiver como fazer isso, me fala aí. Ou não também, não sei. Mas vai ler. Lê aí o Robert Louis Raverson, que é muito top. Certo? Então é isso, muito obrigado a todo mundo que escutou o podcast, que chegou até aqui. Tamo junto, fiquem bem, tenham uma ótima semana. Lembre-se, doe órgãos, hein? É nóis. Tchau, tchau e tchau, tchau.